O coro da igreja desapareceu durante retiro na montanha 30 anos depois. Trabalhadores da construção civil arrombam um poço selado e encontram gravações em fita cassete intactas. Serra Alta era o tipo de cidade onde todo mundo sabia da sua vida antes mesmo de você saber. Uma comunidade serrana, com pouco menos de 5.000 habitantes, que ostentava com orgulho seus valores simples: fé, família e o tipo de laços de vizinhança que quase desapareceram das grandes cidades. O coração dessa comunidade unida era, sem dúvida, a Igreja Metodista Unida de Serra Alta, cujo campanário branco imaculado apontava para o céu há mais de um século. E dentro dessa igreja, nenhum grupo gozava de mais respeito do que os 23 membros do renomado coro Harmonia de Serra Alta, liderado pelo apaixonado e um tanto excêntrico maestro Tomás Ribeiro. Tomás transformou o que antes era apenas um modesto conjunto para o culto de domingo em um tesouro regional. Sob sua direção, o coro ganhou várias competições estaduais. Suas harmonias eram tão puras que visitantes dirigiam por horas só para ouvi-los se apresentar aos domingos. O núcleo do grupo era composto por membros de longa data. Marta Oliveira, cujo soprano podia arrancar lágrimas dos olhos mais severos. As gêmeas Fernandes, Helena e Elisa, cujas harmonias de contralto eram tão perfeitamente combinadas que as pessoas juravam que elas compartilhavam uma única alma. O velho Chico Martins, cujas notas de baixo pareciam ressoar das próprias profundezas da terra, e Rebeca Silva, uma professora de música cuja perfeição técnica equilibrava a abordagem mais espiritual de Tomás, a música. Há algo divino na harmonia perfeita, Tomás lhes dizia frequentemente durante os ensaios no porão da igreja. Quando realmente alinhamos nossas vozes, criamos vibrações que se conectam a algo além deste mundo. A maioria dos membros do coro concordava educadamente com essas divagações filosóficas, mas não podiam negar a sensação quase transcendente que experimentavam ao atingir aquelas harmonias perfeitas, uma sensação de leveza, como se seus corpos estivessem temporariamente desligados do mundo físico. O retiro anual do coro para a pousada Pinheiros Sussurrantes era uma tradição que já durava 15 anos. Aninhada no alto das montanhas, a 3 horas da cidade, a pousada remota oferecia a acústica e o isolamento perfeitos para ensaios intensivos. Por 5 dias em cada junho, eles praticavam novos arranjos, confraternizavam em volta de fogueiras e se preparavam para o ano seguinte. O retiro deste ano tinha um significado especial. Eles iriam estrear a composição original de Tomás, Frequências Celestiais, no Festival Regional de Música Sacra, no outono. Esta peça é diferente de tudo que já fizemos antes, explicou Tomás durante o ensaio final antes do retiro, distribuindo pastas contendo a partitura complexa. Tenho pesquisado teorias musicais antigas, harmônicas pitagóricas, ressonâncias gregorianas, até mesmo algumas técnicas de canto gutural oriental. Esta composição foi projetada para criar frequências vibracionais específicas que os primeiros estudiosos religiosos acreditavam poder abrir portas. Rebeca franziu a testa enquanto estudava as notações incomuns. Essas fórmulas de compasso são não convencionais, Tomás. E essas combinações de notas, elas criam dissonância que se resolve de maneiras que nunca vi. Tomás sorriu enigmaticamente. Confie em mim. Quando executada corretamente no ambiente acústico certo, você entenderá. Tenho testado segmentos em diferentes locais nas montanhas. Há um poço de pedra na pousada que tem a câmara de ressonância perfeita para parte desta peça. Na semana anterior ao retiro, padrões climáticos incomuns varreram a região. A pressão barométrica flutuou descontroladamente, causando dores de ouvido e enxaquecas por toda a cidade. Interrupções elétricas dispararam alarmes de carro e sistemas de segurança. O guarda florestal local, Daniel Costa, mencionou ao coro
que vários trilheiros relataram fenômenos acústicos estranhos nas montanhas, ecos que duravam muito tempo, sons que pareciam vir de direções impossíveis. Talvez queiram remarcar esse retiro, ele sugeriu quando encontrou Tomás carregando partituras em sua van. Algo estranho está acontecendo lá em cima. Animais se comportando de forma estranha, bússolas com defeito. Provavelmente é só um sistema climático, mas ainda assim. Tomás descartou as preocupações com um aceno de mão. As montanhas sempre tiveram seus mistérios, Daniel. É isso que as torna perfeitas para o que estamos fazendo. A manhã da partida, 12 de junho de 1992, amanheceu com clareza incomum. Os 23 membros do coro se reuniram no estacionamento da igreja, carregando malas em uma caravana de 5 veículos. Familiares acenaram de despedida, sem nunca suspeitar que seria a última vez que veriam seus entes queridos. A irmã mais nova de Tomás, Sara, tirou uma foto do grupo antes de partirem, capturando seus rostos animados, emoldurados pelo cenário da montanha. Os 2 primeiros dias do retiro transcorreram normalmente, de acordo com a única ligação que Tomás fez para o pastor Roberto de volta em Serra Alta. Eles estavam se acomodando bem. A acústica era excepcional e a nova composição estava se encaixando lindamente. Naquela noite, o coro enviou uma foto do grupo para suas famílias em casa. Todos os 23 membros em frente à pousada rústica, segurando suas partituras, rostos corados pela euforia da descoberta musical. Ao fundo da foto, mal perceptível, havia um velho poço de pedra com uma tampa de madeira. Na manhã do terceiro dia, 15 de junho, Tomás anunciou que iriam tentar algo especial. De acordo com o cronograma do retiro encontrado posteriormente, eles planejavam ensaiar a sessão mais complexa de frequências celestiais, no poço de pedra que Tomás havia mencionado. O poço, que datava do assentamento original da área na década de 1850, estava localizado em uma pequena clareira a cerca de 270 metros da pousada principal. Aproximadamente às 9h15 da manhã, todo o coro, carregando suas partituras e um gravador portátil, caminhou até o local do poço. Nenhum deles jamais foi visto vivo novamente. Só quando perderam a ligação agendada para o pastor Roberto à noite é que alguém percebeu que algo poderia estar errado. O pastor inicialmente presumiu que tivessem pouca recepção ou estivessem muito imersos em seus ensaios. Mas após 24 horas de silêncio, ele ligou para o delegado do município, que enviou policiais para a pousada remota. O que os policiais encontraram desafiou qualquer explicação. Os chalés dos membros do coro estavam intactos, camas feitas, malas bem arrumadas, como se ninguém tivesse dormido ali na noite anterior. Itens pessoais, incluindo carteiras, bolsas e chaves de carro, permaneciam em seus quartos. Todos os sobrinhos e os 5 veículos estavam na área de estacionamento sem sinais de problemas. Pratos de café da manhã daquela manhã ainda estavam na pia, alguns com restos de comida ainda não endurecidos, evidências de uma refeição interrompida. O único sinal de perturbação estava no poço de pedra. A tampa de madeira havia sido removida e colocada cuidadosamente ao lado. Ao redor da circunferência do poço, páginas da composição de Tomás foram encontradas espalhadas em um círculo perfeito, cada página rasgada precisamente ao longo da lombada. O gravador portátil estava faltando. O mais estranho de tudo, uma fina camada de resíduo cristalino cobria o interior do poço, uma substância que análises posteriores não conseguiram identificar. Ela mudava de estrutura molecular sempre, que cientistas tentavam examiná-la em condições de laboratório. O delegado Marcos Costa organizou a maior operação de busca da história do município. Por 3 semanas, equipes de busca vasculharam cada centímetro da floresta circundante. Helicópteros com imagens térmicas varreram a encosta da montanha. Cães de resgate rastrearam cheiros até o poço, mas depois ficaram desorientados,
andando em círculos precisos antes de se deitar e se recusar a continuar. Nem uma única pegada levava para longe do local do poço. 23 pessoas simplesmente desapareceram no ar. É como se tivessem sumido da face da terra, disse o delegado Costa a repórteres em uma coletiva de imprensa, 3 semanas após o início da investigação. Não encontramos evidências de violência, sinais de envolvimento de animais selvagens, nenhuma indicação de que planejavam ir embora. Essas pessoas estavam aqui e então não estavam mais. As teorias se multiplicaram como fogo em capim seco. Alguns moradores locais sussurravam sobre abdução alienígena, apontando para os padrões climáticos incomuns que precederam o desaparecimento. Outros sugeriram um pacto de suicídio em massa, embora nenhuma evidência apoiasse isso, e todos que conheciam os membros do coro descartaram a ideia imediatamente. Alguns acreditavam que eles haviam encontrado um culto na floresta e sido levados à força. A teoria mais persistente era que eles haviam de alguma forma caído no poço, embora mergulhadores profissionais de cavernas tenham descoberto que ele se estendia apenas cerca de 12 metros para baixo até a rocha sólida, sem túneis ou cavernas conectadas. Para as famílias que ficaram, a ausência de corpos negou-lhes até mesmo o consolo de funerais adequados. A igreja realizou um serviço memorial 2 meses após o desaparecimento, com 23 cadeiras vazias dispostas em formação de coro na frente do santuário. O pastor Roberto tentou oferecer conforto. Talvez não entendamos o plano de Deus ao levar nosso amado coro de nós, mas devemos confiar em sua sabedoria. Sara Ribeiro, irmã de Tomás, recusou-se a aceitar qualquer explicação que presumisse a morte. Meu irmão estava trabalhando em algo revolucionário, ela insistia, quando outros sugeriam seguir em frente e aceitar. Ele me disse que sua composição foi projetada para acessar frequências além da audição normal, o que ele chamava de a música entre mundos. Acho que eles encontraram o que estavam procurando. E não acredito que estejam mortos. Enquanto outros gradualmente voltavam a uma aparência de vida normal, Sara dedicou-se a entender a pesquisa de seu irmão. Ela recolheu suas anotações de seu apartamento, estudou as cópias parciais de frequências celestiais que ele havia deixado para trás e entrevistou as famílias dos membros do coro sobre quaisquer comentários ou comportamentos incomuns nas semanas anteriores ao retiro. Ela descobriu que Tomás vinha fazendo viagens semanais às montanhas meses antes do retiro, muitas vezes retornando com gravações e anotações de diário crípticas sobre pontos de ressonância e limiares vibracionais. A investigação, oficialmente, caiu no esquecimento após 1 ano. As famílias registraram certidões de óbito. A igreja eventualmente formou um novo coro, embora ninguém usasse as pastas de partitura originais com os nomes dos membros desaparecidos gravados nelas. A pousada Pinheiros Sussurrantes fechou permanentemente, os proprietários incapazes de alugar chalés após o notório desaparecimento. A vida em Serra Alta se estabeleceu em um novo normal, com o incidente do coro se tornando o tipo de lenda, local que os moradores discutiam em voz baixa. Apenas Sara manteve sua vigília. No aniversário do desaparecimento, a cada ano, ela fazia a trilha até o poço, agora cercado pela floresta que crescia à medida que a natureza reclamava as terras abandonadas da pousada. Ela se sentava ao lado dele por horas, às vezes cantando partes da composição de seu irmão, esperando por algum sinal. Ocasionalmente, ela achava que ouvia harmonias fracas subindo das profundezas, vozes entrelaçadas em padrões impossíveis, mas nunca conseguia gravar nada conclusivo. 10 anos se passaram. 20. O poço de pedra ficou desgastado, parcialmente, coberto por trepadeiras e musgo. Poucas pessoas em Serra Alta falavam mais sobre o coro. Muitos dos moradores mais velhos que se lembravam deles haviam falecido.
A geração mais jovem o conhecia apenas como uma história assustadora, contada em volta de fogueiras. Sarah, agora na casa dos 60, com cabelos grisalhos salpicando seus fios antes escuros, nunca se casou. Sua vida consumida pelo desaparecimento de seu irmão. Então veio o projeto de desenvolvimento. Em 2022, 30 anos depois que o Coro desapareceu, uma empresa de resorts de luxo comprou toda a propriedade da montanha, incluindo as ruínas da pousada Pinheiros Sussurrantes. Seus planos incluíam demolir as antigas estruturas e construir um moderno centro de retiro com instalações de spa e trilhas para caminhada. A construção começou no início da primavera, com equipes limpando o mato e mapeando o terreno. Em 28 de maio de 2022, uma equipe de trabalhadores estava avaliando o velho poço para remoção quando fizeram uma descoberta que reabriria feridas que há muito tinham cicatrizado. Enquanto se preparavam para desmantelar a estrutura de pedra, um trabalhador notou algo incomum. O interior do poço havia sido selado com concreto em algum momento, com o selo tão desgastado e coberto de musgo que visitantes anteriores não o notaram. Quando arrombaram a tampa de concreto, esperavam encontrar o eixo natural do poço, estendendo-se até o lençol freático. Em vez disso, encontraram uma câmara circular perfeitamente preservada. As paredes estavam revestidas com o que pareciam ser batinas de couro, 23 delas, dispostas em formação de pé, como se ainda ocupadas por corpos invisíveis. No centro estava o gravador portátil desaparecido, um antigo gravador, de cassete Sony, cercado por um círculo perfeito de pequenas pedras de rio. O mais inexplicavelmente, a luz de energia do aparelho estava acesa, as baterias de alguma forma ainda funcionando após 3 décadas. Quando a delegada Teresa Lima, que havia sido policial durante a investigação original, chegou ao local, ela imediatamente isolou a área e contatou Sarah Ribeiro. Acho que você precisa ver isso. Foi tudo o que ela disse ao telefone. Sarah chegou e encontrou uma cena saída diretamente de seus pesadelos recorrentes. As batinas de couro, o mesmo azul marinho com filetes dourados que ela lembrava de inúmeros cultos de domingo, pendiam na formação exata em que o coro se posicionaria durante as apresentações. Sopranos e contraltos na frente, tenores e baixos atrás, com um espaço no centro onde Tomás ficaria para reger. Cada batina ainda tinha uma etiqueta com o nome presa a ela. Cada uma estava em condições impecáveis, sem sinais de deterioração, apesar de 30 anos em um poço selado. É impossível, sussurrou a delegada Lima enquanto olhavam para a câmara. Estas deveriam ter se deteriorado há muito tempo. E como esse gravador ainda está ligado? Com as mãos trêmulas, Sarah pegou o gravador de cassetes, pressionando o botão de retroceder. Para o choque de todos, ele funcionou perfeitamente. A Penny Citrus, fita girando para trás com um zunido mecânico. Quando ela apertou o play, a câmara do poço se encheu com o som da voz de seu irmão, tão clara como se ele estivesse parado ao lado deles. Aqui é Tomás Ribeiro, Coro Harmonia de Serra Alta, 15 de junho de 1992. Estamos no ponto de ressonância que identifiquei durante minha pesquisa preliminar. A configuração de pedra deste poço cria o ambiente acústico perfeito para as modulações de frequência em frequências celestiais. Estamos prestes a tentar uma execução completa. Sarah e a delegada ouviram em silêncio atônito, enquanto Tomás conduzia o coro por exercícios de aquecimento. Suas instruções eram pontuadas pelo arrastar de partituras e tosses ocasionais ou comentários sussurrados dos membros do coro. Então veio a execução em si, uma composição diferente de tudo o que Sarah já havia ouvido, com harmonias que pareciam dobrar o próprio ar ao redor deles. A música criava padrões que não eram simplesmente ouvidos,
mas fisicamente sentidos, vibrações que faziam as paredes de pedra ressoar e o ar cintilar visivelmente. À medida que a peça progredia, as vozes do coro se tornaram cada vez mais sincronizadas, movendo-se além da harmonia perfeita para algo que soava matematicamente preciso, como se estivessem acessando alguma frequência fundamental da própria realidade. Na gravação, Tomás podia ser ouvido incentivando-os. Sim, é isso. Sintam o ponto de ressonância se aproximando. Mantenham a formação. O momento mais arrepiante veio perto do final da gravação. À medida que as harmonias atingiam uma intensidade quase insuportável, a voz da membro do coro, Marta Oliveira, pôde ser ouvida quebrando a formação. Tomás, o ar está... Posso ver através dele o que está acontecendo? A resposta de Tomás enviou arrepios pela espinha de Sara. Mantenham a formação. Estamos rompendo. As frequências estão se alinhando exatamente como os cálculos previram. Continuem cantando. O que se seguiu foi impossível de descrever adequadamente. Uma cacofonia de vozes, expressando admiração e medo simultaneamente. Sons de vento forte. E então, uma série de tons tão precisamente alinhados que ouvi-los causava desconforto físico. Várias notas pareciam se estender além do alcance da audição humana, tornando-se mais sentidas do que ouvidas. Então, abruptamente, silêncio. Não o silêncio de uma gravação terminando, mas uma ausência total de som que durou exatamente 17 segundos. As palavras finais na fita vieram de Tomás. Nós encontramos. A porta está se estabilizando. Todos deem as mãos. Lembre-se, precisamos manter a estrutura harmônica enquanto cruzamos. Assim que passarmos, selarei o ponto de entrada. Sara, se você está ouvindo isso, nós não fomos embora. Simplesmente nos movemos para onde a música sempre tentou nos levar. As frequências existem em ambos os lados. Ouça com atenção e talvez você ainda nos ouça cantando. A gravação terminou com o som de pedra raspando contra pedra. Depois, silêncio. Análises. Forenses da Câmara do Poço revelaram novas impossibilidades. O selo de concreto havia sido despejado por dentro, sem evidências de como a pessoa que o despejou poderia ter saído depois. A datação química confirmou que havia sido selado em 1992, poucos dias após o desaparecimento do couro. O mais perturbador foram as impressões de mãos encontradas preservadas no concreto. 23 conjuntos distintos, pressionados como em bênção, criando um círculo perfeito ao redor da circunferência do poço. A descoberta levou à reabertura da investigação, com especialistas de várias áreas tentando entender as evidências. A unidade de análise comportamental do FBI sugeriu uma complexa delusão compartilhada, resultando em suicídio em grupo, mas não pôde oferecer explicação para a fonte de energia do gravador, a preservação das batinas ou como o poço havia sido selado por dentro. Engenheiros acústicos que analisaram a gravação identificaram frequências que não deveriam ser possíveis de criar apenas com vozes humanas, vibrações que existiam na fronteira da física conhecida. Para Sara, a descoberta trouxe tanto validação quanto um mistério mais profundo. As anotações de seu irmão, que ela estudara por décadas, de repente fizeram um sentido alarmante. Tomás vinha pesquisando física teórica ao lado de antigas tradições musicais, focando particularmente em teorias de ressonância quântica e algo que ele chamava de harmônicas dimensionais. Suas anotações continham equações complexas, conectando frequências sonoras específicas a padrões de vibração molecular que poderiam teoricamente enfraquecer os limites entre diferentes estados da matéria, ou, como ele escreveu em uma anotação marginal, entre diferentes camadas da realidade. O avanço mais significativo veio 6 meses após a descoberta do poço. A doutora Helena Vasconcelos, uma física quântica que se interessou pelo caso,
encontrou um padrão nas equações de Tomás que correspondia a um fenômeno quântico recém-descoberto. Estados de ressonância harmônica que poderiam teoricamente permitir que a matéria existisse em múltiplos estados dimensionais simultaneamente. Quando ela alimentou as frequências da gravação do coro em seu equipamento de laboratório, os resultados foram sem precedentes. As harmonias vocais nesta gravação criam padrões de onda estacionária que correspondem exatamente ao que esperaríamos ver em um evento teórico de limite dimensional, explicou ela a Sarah e a delegada. Lima, simplificando, se múltiplas dimensões existem ao lado da nossa, este padrão harmônico específico seria a chave matemática para acessá-las. Uma investigação mais aprofundada do apartamento de Tomás, que Sarah havia mantido exatamente como ele o deixou, revelou compartimentos escondidos contendo anotações de diário, documentando seus experimentos em vários locais. A anotação final, datada de uma semana antes do retiro, dizia: sucesso no poço hoje, transparência momentânea, alcançada apenas com minha voz. Cálculo confirmado, com o coro completo nas harmônicas precisas. A transição completa deve ser sustentável. Os textos antigos estavam certos. A música não é apenas uma arte, é uma tecnologia para a transcendência. Enquanto a investigação científica continuava, fenômenos estranhos começaram a ocorrer em Serra Alta. Moradores relataram ouvir música coral vindo de cômodos vazios. Várias crianças afirmaram ter visto pessoas de batinas azuis andando através das paredes. O mais significativo, trilheiros e guardas florestais nas montanhas, perto do local do poço, consistentemente relataram anomalias acústicas, ecos que retornavam com mais vozes do que as que os originaram, músicas que pareciam vir de dentro de formações rochosas sólidas. A peça final do quebra-cabeça se encaixou quando Sarah, seguindo um sonho recorrente, descobriu um depósito escondido que Tomás havia alugado antes de seu desaparecimento. Dentro havia uma cópia completa de frequências celestiais, com extensas anotações, diagramas das propriedades acústicas do poço e gravações de seus experimentos solo. Entre esses materiais, havia uma carta endereçada a ela, datada do dia anterior ao retiro. Querida Sarah, dizia, se você está lendo isto, então nós conseguimos, embora talvez não tenhamos retornado como eu esperava. O que estamos tentando nunca foi feito antes, pelo menos não na história registrada, embora eu acredite que culturas antigas entendiam esses princípios. As harmônicas que descobrimos não apenas criam som, elas manipulam as vibrações fundamentais que constituem a própria realidade. O poço é um amplificador natural, suas dimensões correspondendo precisamente à proporção áurea em 3 dimensões. Com as vozes do coro criando o padrão harmônico correto, devemos ser capazes de criar um ponto de transição estável entre estados dimensionais. Não sei exatamente o que encontraremos do outro lado, mas os vislumbres que tive durante meus experimentos solo sugerem uma realidade onde pensamento, som e forma física estão mais diretamente conectados, onde a música é a linguagem primária. Se não retornarmos em 3 dias, tentarei deixar uma mensagem da única maneira possível, codificada nas frequências que existem em ambas as realidades. Ouça por nós nos espaços entre as notas, na ressonância da pedra e da água. Não estamos partindo, Sarah. Estamos sendo pioneiros. Sempre seu amoroso irmão Tomás. 30 anos e 3 meses depois que o coro Harmonia de Serra Alta desapareceu, Sarah Ribeiro estava sozinha no Poço de Pedra, agora preservado como memorial e local de pesquisa científica. Ela segurava nas mãos a partitura completa de Frequências Celestiais, reconstruída a partir das anotações de Tomás pela doutora Vasconcelos e uma equipe de musicólogos. Em seu pescoço pendia um pingente contendo um diapasão calibrado para a frequência de ressonância exata identificada nas equações,
de Tomás. O ar da manhã estava parado enquanto Sara começou a cantar uma única nota, o dó central, puro e firme. Ela bateu o diapasão contra o poço de pedra e o segurou na abertura. À medida que as vibrações se espalhavam pela câmara do poço, ela continuou pelas primeiras medidas da composição de seu irmão, sua voz solitária, ecoando onde outrora 23 se uniram em harmonia. Precisamente às 9h15 da manhã, a mesma hora em que o coro havia desaparecido 30 anos antes, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Sara alcançava a passagem harmônica crucial, sua voz foi subitamente acompanhada por outras, fracas no início, depois crescendo mais fortes. De dentro do poço, veio o som inconfundível do coro harmonia de Serra Alta, suas vozes inalteradas pelo tempo, cantando em contraponto perfeito à melodia de Sara. O ar ao redor da abertura do poço começou a cintilar, tornando-se translúcido, como ondas de calor subindo do asfalto quente. E ali, naquele cintilar, Sara pôde vê-los, 23 figuras em batinas azuis, paradas em formação com Tomás no centro, as mãos erguidas em direção. Eles estavam cantando diretamente para ela, seus rostos expressando alegria e boas-vindas. Tomás baixou as mãos e deu um passo à frente, sua imagem ficando mais clara à medida que se aproximava do que parecia ser um limite invisível na abertura do poço. A porta funciona nos dois sentidos. Sara! Sua voz chegou com perfeita clareza, embora seus lábios não parecessem se mover em sincronia com as palavras. A música existe em ambos os lugares. Sempre existiu. Temos tentado alcançá-la por tanto tempo. À medida que as harmonias, finais de frequências celestiais, ressoavam pela clareira, Tomás estendeu a mão para sua irmã. Sara, sem hesitar, estendeu a mão em direção à barreira cintilante entre eles, seus dedos encontrando os dele no exato momento em que a composição alcançou seu acorde final e perfeito. O poço parecia intocado quando a delegada Lima chegou, para sua verificação agendada 1 hora depois. A única evidência da presença de Sara era a partitura de frequências celestiais, colocada cuidadosamente ao lado da borda de pedra, com uma única nota manuscrita anexada. Fui me juntar ao coro. Ouça com atenção, ainda estamos cantando.